Atos, capítulo de número 12, que fala de um livramento, que fala de um posicionamento e que fala de obediência. Porque para quem tem uma promessa, obedecer é necessário. Para quem recebeu uma promessa, obedecer se torna uma obrigação. Porque a promessa, ela é condicionada ao nosso comportamento. Como é que eu me comporto para viver a promessa que a mim foi liberada dos altos céus? Então, para eu viver a totalidade ou na totalidade o cumprimento da promessa, é necessário eu me posicionar, me adequar para viver o cumprimento da promessa. Porque alguém disse que quem tem promessa não morre. Isso é coisa de música, tá? Na realidade é bem diferente. Quem tem promessa morre sim e morre com a promessa junto ainda. Se não se posicionar para viver o cumprimento dela. Pelo jeito a internet vai ficar boa, então quando eu falo que a internet vai ficar boa, o negócio trava. Gente, eu acho que agora vai. É porque eu fui apertar aqui no negócio, em vez de tirar, veio uma notificação do Instagram na mesma hora. Eu toquei bem em cima da notificação, fui abrir o Instagram. Então, gente. Vou começar aqui, tá? Livro de Atos, capítulo de número 12. E o versículo de número 1 está escrito assim, ó. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram esses dias os dias asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldados, para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. A Bíblia vai nos dizer, dentro desse texto sagrado, a respeito do que se passa na vida de Pedro, de uma situação que Pedro vai viver. O texto sagrado vai nos dizer que quando Jesus é levado aos céus, ele libera uma palavra para os seus discípulos, os mesmos 12 que foram selecionados e escolhidos para viver na totalidade o cumprimento da promessa liberada. Nós sabemos que um trai, o outro se mata, e assim o texto vai dizer que cada um recebeu a promessa, recebeu a palavra, os 12 receberam a mesma palavra. Porém, cada um vai ter um tratamento diferenciado com a palavra que recebe. Alguns se posicionam para viver o cumprimento da palavra e outros se perdem no meio do caminho. E é assim, infelizmente, que acontece. Nós sabemos que uns se posicionam e vivem na totalidade o cumprimento da promessa. Outros ouvem a promessa, começam a se posicionar para viver, mas no meio do caminho, no meio do percurso, eles abandonam a promessa, abandonam aquilo que foi entregue nas suas mãos. E o texto vai nos dizer que Jesus libera uma palavra e diz: vai a toda criatura, vai pregai o evangelho, vai e fazeis discípulo para mim, fazeis discípulo para o reino. E eles deram essa continuidade. O ministério dos discípulos foram baseados no evangelismo,
no serviço, no trabalho da missão. Literalmente eles foram e por onde passaram, levantaram outros discípulos e levantaram aquilo que nós chamamos de igreja. Algo que Jesus começou, os discípulos deram continuidade no propósito celestial, no propósito de Deus sobre a face da terra. O texto vai nos dizer que nesses dias, nos tempos de Herodes, Herodes vai observar este povo. O posicionamento desse povo vai bater de frente com aquilo que Herodes pregava, com aquilo que Herodes queria para aquela nação, para aquele povo. E o texto vai nos dizer que por causa dessa divergência entre os discípulos e a igreja se posicionar pelo propósito do reino e Herodes se posicionar pelo um propósito terreno, pelo um propósito da sua própria vontade, do seu próprio querer, reger as suas leis conforme suas regras. O texto vai nos dizer que ele começa a ficar incomodado com a igreja, começa a ficar desconfortável com a igreja e com os discípulos. A história vai nos dizer que ele prende Tiago, irmão de João. E o texto diz que quando Herodes ele prende a Tiago e mata-o, isso vai agradar o coração dos judeus. Pessoas vão olhar para aquela morte de Tiago e vão ficar felizes, vão ficar satisfeitos por aquilo que Herodes fez. Herodes é alguém que vem para matar vidas. E pelo fato de Herodes matar pessoas, matar discípulo, o texto vai dizer que isso vai cair no agrado do coração dos judeus. E nós não podemos passar vista grossa diante de tudo isso que está sendo dito, diante do texto que está sendo narrado, o texto que foi escrito, que muitos nos nossos dias, muitos nos nossos meios, não se comporta na totalidade diferenciada desses judeus, não. Porque tem gente que aplaude a morte do outro, tem gente que deseja a morte do outro, tem gente que fica feliz quando vê alguém morto, alguém prostrado ou alguém caído. Tem gente que tem o mesmo comportamento que esses judeus vão ter nessa época. Viram Tiago no chão, viram Tiago morto e se alegraram. Quem sabe pode até festejar a morte de alguém. Dizer, tá vendo? Eu não disse que cairia, tá vendo? Eu não disse que morreria, só que o céu tinha projeto em tudo isso. Só que o céu tinha resposta para Herodes. O céu tinha resposta para a terra. E deixa eu te dizer uma coisa, o céu ele não adianta a resposta que ele tem para dar para alguém. O céu ele vai dar a resposta no momento certo, na hora certa. Herodes achou que estava vencendo. Herodes achou que estava no controle. Só que Deus vai se apresentar, Deus vai mostrar para a terra quem é que tem o controle de todas as coisas. O fato de alguém ter caído, o fato de alguém ter morrido, o fato de alguém ter descido à sepultura não quer dizer que o próximo, que o outro também desceria, que o outro também cairia, que acontecia na vida do próximo a mesma coisa que aconteceu na vida de Tiago. Herodes pega e manda prender Pedro. Quando Pedro vem para dentro da prisão, o texto vai dizer que Herodes não podia matar. Por quê? Porque era a festa da Páscoa, era a festa dos pães ázimos, era a festa que aquela nação, aquele ambiente recebia uma grande multidão, mais de milhões de pessoas só para aquela festa. Então não cairia bem, não seria bom para Herodes que ele matasse Pedro justo nessa época, justo na festa. Por quê? Porque a festa representava o Cordeiro de Deus. Então, em tempo de festa de Cordeiro, não poderia a morte reinar naquele ambiente. Por quê? Porque se ele mata Pedro, se ele serve a vida de Pedro, se ele tira a vida de Pedro naquela época, no meio dessa festa, isso causaria tumulto no meio de uma multidão numerosa.
Porém, o texto vai nos dizer que Pedro é levado à prisão, Pedro é encarcerado, tem tramelas na mão de Pedro. O rei, o Herodes, melhor dizendo, ele vai demandar, ele vai classificar, ele vai levar 4 quartetos ou 16 soldados, melhor dizendo, para estar ali fazendo a guarda de Pedro. Porque quando Herodes olhou para Pedro, ele viu algo diferente. Porque como que uma pessoa que está preso dentro da prisão, está com algemas nos pés, com algema nas mãos, para que ainda é necessário 16 soldados? Parece que Herodes sabia o potencial de Pedro para que aquela situação fosse divergida ou diferenciada. O texto vai nos dizer que os 16 soldados eram um preso do lado de Pedro e o outro preso do outro lado junto com Pedro, algemado. Na porta tinha mais soldado. Na porta da cela tinha soldado e dentro daquele cárcere tinha mais soldado lá dentro. Na totalidade de 16 soldados só para a guarda de Pedro. Só que o texto vai nos dizer que o céu, mesmo assim, vai entrar em ação. Sabe por quê? Porque Deus não é limitado a números de homem. Deus não é limitado àquilo que o homem quer impor diante do que Deus tem para fazer, diante do que Deus tem para executar. Quando Herodes manda prender Pedro, no dia seguinte Pedro passaria pela mesma morte que Tiago. Só que deixa eu te dizer uma coisa, parece que eu vejo o céu gritando, parece que eu vejo Deus gritando e dizendo: não é porque matou um que vai matar o outro, não é porque eu permiti em um que vai permitir em outro. E é bom que você perceba essa palavra, é bom que você entenda e é bom que você receba o que o céu está conversando contigo. Não é porque fizeram na vida de alguém que vão conseguir fazer com você, não é porque tocaram na vida de alguém que vai conseguir tocar na tua vida, porque para você, para tua casa, Deus tem livramento. Para tua história, o céu já está entrando em ação. Deus está movimentando as coisas na terra para gerar livramento na tua vida. Herodes olhou e disse: matei Tiago, agora eu vou matar Pedro. Só que o céu olhou para a terra e disse: será diferente, porque para a vida de Pedro tem um posicionamento diferente. Tem alguém que vai se posicionar para gerar um livramento na vida de Pedro. A igreja, o texto vai dizer que a igreja vai se posicionar em oração por causa da vida de Pedro. Paz do Senhor, Adriana. Deus abençoe, minha amiga, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia vai nos dizer que vai ter um posicionamento diferenciado para a vida de Pedro. A igreja se reúne na casa de Maria e começa a orar. O texto é simples, o texto é direto, mas a igreja estava orando. E deixa eu te dizer uma coisa, aonde há oração, o ambiente é transformado, é modificado e alcança até quem está longe. Porque o texto vai dizer que eles se reuniram na casa de Maria para orar, dizendo para Deus: dá livramento para Pedro, opera um milagre na vida de Pedro. Quem sabe a igreja orava e dizia: Deus vai lá e quebra grilhões, Deus vai lá e quebra corrente, Deus vai lá e gera livramento. Porque enquanto alguém festejava na festa dos pães asmos, tinha alguém de joelho orando, tinha alguém de joelho clamando. Deixa eu te dizer uma coisa, somos nós quem decidimos o posicionamento que tomamos para alcançar o objetivo que desejamos. Eu vou repetir para que você entenda. Somos nós quem decidimos o posicionamento que tomamos para viver aquilo que desejamos diante de Deus. A igreja se posicionou, era festa da Páscoa. Todo mundo poderia estar comemorando a Páscoa, comemorando a festa dos pães asmos. Mas a igreja que percebeu uma necessidade diante daquele ambiente vai se posicionar para dizer: enquanto alguém festeja, eu dobro o meu joelho. Enquanto alguém está festejando, comemorando, se alegrando, eu estou me posicionando para alcançar aquilo que o céu tem para fazer no nosso ambiente. Porque Pedro, ele tinha uma promessa liberada.
Pedro, ele tinha algo para viver ainda grandioso em Cristo, porque Jesus disse: tu és Pedro, e sobre ti, tu és como uma pedra, e sobre ti eu edificarei a minha igreja. Ou seja, Pedro, ele tinha uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida, e ele vai se posicionar para viver isso. O texto é muito claro em nos dizer, a história é muito clara em nos dizer, a Bíblia vai nos dizer que Pedro, ele deita e dorme. Deixa eu te dizer uma coisa, ninguém hoje nos nossos dias, eu falo por mim, teria a mesma coragem, a mesma capacidade, sabendo que morreria no dia seguinte, num dia anterior, deitar, dormir, descansar, preso dentro de uma prisão, sabendo que no dia seguinte seria a sua morte. Mas o texto vai nos dizer que Pedro, ele deita, ele dorme, ele descansa até que o céu vai entrar em ação. Porque enquanto a igreja orava, enquanto tinha alguém orando na casa de Maria, Deus vai dar ordem a um anjo para que descesse dentro da prisão, para que descesse na terra e gerasse o livramento, o milagre que Pedro precisava. O texto vai nos dizer que o anjo desce, um clarão aparece dentro daquele cárcere, dentro daquela prisão. E a história, o texto sagrado vai nos dizer que quando o anjo chega, o anjo toca e acorda Pedro. Pedro ainda sem entender o que estava acontecendo. O texto sagrado vai nos dizer que Pedro, ele começa a observar o que estava acontecendo no ambiente. E quando ele observa, ele vê presença de anjo, ele vê presença de claridade, ele vê uma grande luz no ambiente, porque tem hora que é necessário nós abrirmos os nossos olhos espirituais para contemplar que tem algo de Deus acontecendo na terra. Tem hora que nós fazemos vista grossa e não entendemos que o céu já entrou em ação. Tem hora que já tem anjo que já desceu na terra. Tem hora que já tem manifestação da presença de Deus na terra, da presença de Deus no ambiente, só que a gente fica no sono da indolência, só que tem hora que a gente fica desapercebido para perceber aquilo que o céu já está fazendo no ambiente. Quando Pedro entende que é anjo, quando Pedro entende que é presença, quando Pedro entende que já tem um movimentar de Deus naquele ambiente, que já tem algo do céu acontecendo naquele ambiente, ele vai começar a reagir. Pedro vai se posicionar e se pôr de pé, porque o anjo olha para Pedro e diz: ate as sandálias dos teus pés, coloque sobre ti a tua capa. Quando Pedro vai ouvir essa palavra, quando Pedro vai ouvir o que o anjo está liberando sobre a sua vida, o texto sagrado vai nos dizer que ele começa a colocar as sandálias nos seus pés, que ele começa a atar as sandálias dos teus pés, e que sobre si ele coloca a sua capa. Então você precisa entender, a capa nas nossas vidas representa, e na vida de Pedro, o mover de Deus sobre a vida dele. A capa representa proteção de Deus. A capa vinha para cobrir Pedro. A sandália também serviu o quê? Para proteger os pés de Pedro. Porque o céu estava olhando e dizendo: o que eu tenho para você é caminhada, e a caminhada que eu tenho para você é longa. Então, de pé descalço não combina com o solo, com o ambiente que eu vou te colocar. E é isso que nós temos que entender. Tem hora que o céu vai adaptar as nossas vidas a coisas só para vivermos o cumprimento da promessa de Deus. Porque se Pedro sai sem capa, se Pedro sai sem chinelo, se Pedro chega na casa de Maria descalço, alguém vai perguntar e dizer: o que aconteceu? Por que tu chegasse em falta? E em falta não se pode chegar para viver a totalidade do que Deus tem para a sua vida. Em falta nós não conseguimos executar o plano original do céu sobre nossa vida. Quando o céu disse: calça tuas sandálias, ata tuas sandálias, coloca tua capa, o céu estava dizendo: a caminhada é longa, eu preciso proteger os teus pés e eu preciso proteger o teu corpo, porque a capa vem para o guardar, para o proteger. Então é isso que nós precisamos entender. Só que deixa eu te dizer uma coisa, o texto vai nos dizer que tinha 16 soldados dentro daquela cela, ou em volta daquela cela. Só que quando o anjo aparece, quando Deus desce no ambiente, só quem vê o anjo é Pedro,
Só quem vê o clarão é Pedro. Por quê? Porque tem momentos, tem hora que nós vamos estar cercados de pessoas, mas quando Deus se manifestar para a nossa vida, é no particular, é no secreto, é no íntimo. Tem coisas que alguém vai olhar para a tua vida e vai dizer, eu não sei como é que está acontecendo, mas você vai olhar para a tua vida, para a tua história e vai dizer, eu sei o que é que Deus está fazendo, eu sei o que é que Deus está falando, eu sei em que área Deus está me tratando. Por quê? O texto vai dizer que todos estavam ali, mas ninguém viu o anjo, ninguém viu a manifestação do poder de Deus naquele lugar. E é isso que você precisa receber e entender nesse começo de noite desse dia. Deus está dizendo, tem horas que quem está do teu lado não vai compreender, não vai nem entender o que eu estou fazendo na tua vida, o que eu estou fazendo na tua história. E é por causa disso que eu vou gerar livramento sobre a tua vida e sobre a tua casa. O texto vai nos dizer que enquanto a igreja orava, o anjo descia na prisão. Enquanto a igreja buscava, o anjo visitava Pedro. Enquanto tinha alguém de joelhos dobrados, enquanto tinha alguém com propósito na vida, com propósito no coração, com propósito na mente, enquanto a igreja fazia aquilo que era para ser feito, que era orar por Pedro, o anjo descia no ambiente onde Pedro estava e gerava milagre. Debaixo desse texto, debaixo dessa palavra, eu tenho algo para liberar sobre você, sobre tua vida, sobre a tua casa. Enquanto você está orando, enquanto você está buscando, enquanto você está com um propósito com Deus, propósito com o céu estabelecido sobre tua vida, não te preocupa que Deus está indo na raiz do problema, que Deus está visitando o ambiente, que Deus está indo no lugar da necessidade para executar o milagre. A igreja não sabia que enquanto ela orava, já tinha anjo dentro do cárcere. A igreja, ela não sabia que enquanto eles oravam, o anjo já tinha visitado a prisão, já estava dentro do cárcere, que milagre já estava acontecendo. Por causa da oração da igreja, o texto vai nos dizer que tinha milagres acontecendo dentro da prisão. Tem hora que você não vai ver o que está acontecendo com alguém, ou com algo, ou em outro ambiente que você não está nele, mas por causa do teu joelho dobrado, tem visitação de anjo descendo na tua necessidade, tem Deus se manifestando dentro dos problemas que você já colocou diante do Senhor. Enquanto você está de propósito com Deus, de busca com Deus, de oração, de clamor, de jejum, Deus já está tratando no coração de alguém, Deus já está tratando na mente de alguém. Você pode não estar vendo o que Deus está fazendo, mas Ele já está agindo, mas Ele já está trabalhando na vida de alguém por causa da tua oração, por causa do teu clamor, por causa do teu posicionamento diante de Deus para viver esse desatar, esse destravar. Deixa eu te dizer uma coisa, tem horas que quando Deus quiser fazer algo na nossa vida, Ele não vai nos dar coisa, mas Ele vai nos dar pessoas. Tem hora que quando Deus quer fazer algo na nossa vida, Ele não vai te dar coisas, Ele não vai abrir porta, Ele vai te dar pessoas que são chave, que te darão acesso a ambientes que só pessoas conseguem abrir. Deixa eu te dizer uma coisa que é muito séria, uma coisa que é muito verdade nessa noite que você precisa receber e que você precisa entender. Tem hora que Deus não vai abrir a porta, mas Deus vai te apresentar pessoas que têm a chave da porta que vai abrir a porta. Tem hora que a tua beleza abre porta, tem hora que o teu posicionamento abre portas, tem hora que o teu falar bonito abre porta, mas tem hora que Deus vai colocar pessoas que serão chave na tua vida para executar o extraordinário de Deus no ambiente por causa da tua presença. Então fique atento que quando Deus introduzir pessoas na tua vida, essa pessoa vem acompanhada de um propósito. Essa pessoa vem acompanhada de um destravar de Deus. Essa pessoa vem carregado pelo céu de uma missão para a tua vida. Quando Pedro governava aquela igreja, quando Pedro pregava para aquela igreja, quando Pedro estava junto com aquela igreja, Pedro não sabia, mas o céu estava dizendo, eu estou colocando pessoas que serão bocas de oração, para que quando você entrar na necessidade, através da oração dessas pessoas, eu vou gerar milagre na tua vida. Então é isso que a gente precisa entender, que Pedro
Ele recebeu essas pessoas, ele aceitou essa igreja, ele concordou com a chamada do céu sobre sua vida, ele aceitou a proposta que o céu tinha sobre a sua vida, mas a proposta veio encarretada, veio acompanhada de prisão. A proposta do céu veio acompanhado de alguém querer humilhar, lançando ele dentro da prisão. Só que deixa eu te dizer uma coisa, por causa do posicionamento de Pedro com aquela igreja, até Herodes vai ficar contra Pedro. Só que deixa eu te dizer uma coisa, enquanto você governa o ambiente que Deus te coloca, não se preocupe com quem critica, não se preocupe com quem fale mal, não se preocupe com quem duvida, não se preocupe com o barulho que alguém está querendo fazer na tua mente, nos teus pensamentos, para te desfocar daquilo que Deus já tem liberado sobre a tua vida. Tem gente que vem para comentar na tua história sem saber nem como que aconteceu, sem fazer parte da tua história. Tem gente que vem para dar pitaco na tua vida sem saber nada de você. Você conheceu o que você passou para estar no ambiente que você está, para chegar no patamar que você chegou, para chegar no nível que você chegou. Então deixa eu te dizer uma coisa, quando vier barulho de alguém que não conhece tua história, que não somou na tua história, que não fez parte da tua história, deixa criticar quem quiser criticar, deixa falar quem quiser falar. Isso é só lata batendo, isso é só barulho desconfortável para tentar roubar o teu foco, roubar a missão que tem sobre tua vida, porque quem olhava para Pedro dentro da prisão dizia, mas não era o pastor e agora está preso, mas não era o líder, agora está lá preso. Cadê o Deus de Pedro? Cadê o Deus de Pedro que não age? Cadê aquele que ele tanto pregava, que faz, que pode, e agora o que é que acontece? Já matou um, agora vai matar o outro. Só que deixa eu te dizer uma coisa, o céu tem resposta para a terra, o céu tem resposta para a pergunta de observadores que estão de olho na tua história, tentando focalizar o teu problema, a tua dor, o teu trauma, a tua perda, a tua área de dificuldade, querendo fazer uma bagunça dentro de você. Só que o céu está olhando e está dizendo, não se preocupa, porque está chegando o momento, está chegando o tempo de eu dar resposta para a terra, está chegando o momento, está chegando o tempo de eu responder à terra o que a terra precisa saber da parte de Deus. O texto vai dizer que quando Pedro ele vai se retirar, ele vai sair da prisão, o texto vai dizer que Pedro ele vai seguir o anjo. É o anjo quem vai instruir Pedro o caminho que ele deve andar. É o anjo que vai apresentar a Pedro a rota. Pedro não vai usar GPS para sair da prisão e chegar onde Deus quer. Pedro vai seguir os passos do anjo, porque o anjo foi deliberado do céu, deliberado por Deus para conduzir Pedro ao lugar certo, ao ambiente certo. Por que eu te digo isso? Porque Pedro, quando ele sai da prisão, ele não vai para sua casa. Pedro, quando ele sai da prisão, ele não vai para sua congregação. Pedro, quando ele sai da prisão, ele não toma o rumo, ele não toma a diretriz, ele não toma a direção que ele quer. Mas quando Pedro ele sai da prisão, ele segue o anjo. E o anjo vem com uma resposta do céu para a vida de Pedro. O anjo ele vem com uma resposta do céu para aquela igreja. O anjo ele vem com uma resposta do céu para mudar e modificar o ambiente. Só que Pedro está tão atônito com o que está acontecendo no ambiente, que o texto vai dizer, se você for ler o versículo de número 9, está escrito, e saindo e seguiu, e não sabia que era real. Pedro olhou para aquela visão e não acreditou que estava acontecendo. Pedro olhou para aquela situação e não acreditou. Pedro achou que não seria real o que estava acontecendo naquela hora. Pedro achou que era um sonho. Pedro achou que era uma visão. Então continuou sendo guiado pelo anjo. Só que o texto vai dizer que o anjo vai levar Pedro na casa de Maria. O anjo vai conduzir Pedro ao ambiente onde tinha oração, o ambiente onde tinha crente posicionado. Pedro vai ser guiado pelo anjo até o ambiente que Deus ouviu a oração de quem estava dentro do ambiente. Deixa eu te dizer uma coisa.
Pedro poderia ter ido para qualquer um outro lugar. Só que o céu estava dizendo, a resposta de Pedro sair da prisão é para aquela igreja. A resposta do milagre acontecer na vida de Pedro é por causa daquela igreja. É por causa daquele povo que eu estou tirando Pedro da prisão. Você não consegue entender? Então eu vou liberar do jeito que o céu conversou e falou comigo. O céu estava olhando e dizendo, Valdeci, eu sei aonde foi o ambiente que foi orado, eu sei aonde foi o ambiente que se prostraram, eu conheço a rota, o caminho e o endereço, e o milagre vai chegar no endereço certo, o milagre vai chegar no ambiente certo, o milagre vai chegar direcionado pela rota do céu no ambiente certo. Por quê? Porque quem se posicionou de joelho foi a igreja na casa de Maria. Então Deus estava dizendo, o milagre vai para dentro da casa de Maria, porque foi lá dentro que teve oração, foi lá dentro que teve clamor, foi lá dentro que teve busca. Eu vou profetizar porque o céu está mandando e alguém precisa receber e entender o teu dessa palavra. O céu estava olhando para a terra e estava dizendo, eu sei que a oração foi feita no quarto, então o milagre vai ter que voltar para dentro do quarto. Eu sei que a oração foi no sofazinho lá na sala, então o milagre vai ter que ir lá pro sofá da sala. Eu sei que o milagre foi, a oração foi feita no ambiente de casa, no ambiente de família. A necessidade era a família que precisava de Pedro de volta. Então o céu olhou para a terra e disse, eu vou enviar o milagre para o ambiente certo, na hora certa, no tempo oportuno que Deus preparou. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não mandou o milagre para outro lugar não. Deus mandou o milagre para o ambiente que estava precisando, necessitado, e que foram ali o posicionamento que tiveram. Então deixa eu te dizer uma coisa, aonde você se posicionar, você está dando a rota para o céu, você está dando o endereço para o céu. Então entenda e compreenda que o endereço do clamor, da busca, do processo passado, da madrugada orando, das horas de joelho passada, vai ser lá que vai acontecer milagre, vai ser lá que o milagre de Deus vai ser executado dentro desse mesmo ambiente. Só que Pedro chega, o texto vai dizer, Pedro bate na porta. Quando Pedro bate na porta, uma menina vai abrir, uma jovem vai abrir a porta. Quando ela abre a porta, ela observa quem bateu na porta, ela reconhece que é Pedro, só que ela fecha a porta de novo. Sabe por quê? Porque tem horas que quando a gente busca, tem horas que quando a gente ora, tem horas que quando a gente quer muito, a gente quer tanto que Deus faça, que quando Deus faz, a gente fica sem saber como reagir diante do que Deus está fazendo. Aquela menina foi uma da que orou, aquela menina foi uma da que clamaram dentro da casa pedindo traz Pedro, tira Pedro da prisão. E quando Pedro chega, aquela menina vai desacreditar do que os seus olhos estão vendo. Ou seja, ela orou tanto, ela pediu tanto, mas quando Pedro chega, ela fica em dúvida se realmente é Pedro que ela está vendo. Quando ela fecha a porta, alguém pergunta e diz para ela, quem é que bateu na porta? Quem foi que chegou aí? Ela olha, simplesmente vai dizer, foi Pedro. É Pedro que está lá fora. Quem sabe alguém vai olhar para dentro desse texto e vai dizer, como que ela sabe que é Pedro e ela já não manda ele entrar de primeira? Como ela sabe que era Pedro e já não pede para ele entrar logo assim que ele chega na primeira vez? Sabe por quê? Porque o texto estava dizendo, tem horas, tem momento que pessoas têm que digerir o que está acontecendo no ambiente. Tem horas que Deus já está fazendo e você está perguntando, Deus, tu não vai fazer? Deus se apresenta, Deus faça. Quando Deus já está fazendo, quando Deus já está executando. Por quê? Porque pelo fato de eu não ver o que Deus está fazendo, isso não me garante que Deus não está fazendo. Eu posso não estar vendo, mas Deus já está agindo. Eu posso não estar contemplando, mas Deus já está fazendo algo e é extraordinário e é sobrenatural que Deus está fazendo. Quando ela observa o que ela fez, que ela fechou a porta com Pedro fora, ela vai perceber e entender que para Pedro entrar, porta fechada não serve. Porta fechada não adianta. Então, deixa eu liberar algo do céu sobre a tua vida. Tem pessoas que até fecham a porta para que você não entre, para que você não passe, para que você não seja
seja introduzido. Tem pessoas que vai fechar a porta mesmo sabendo que você é portador de milagres, que você contém um conteúdo do céu sobre a tua vida, que tem uma promessa, que Deus te chamou para algo. Mas tem alguém que mesmo sabendo disso, mesmo que orou com você, mesmo que orou por você, mesmo que fez pela tua vida, mas quando vê o que Deus está fazendo em você, quer tentar travar, quer tentar segurar, quer tentar fechar a porta. Só que o céu vai reativar essa pessoa para dizer: é fruto da tua oração. Então abre a porta para que ele entre, porque a presença dele traz novidade para o ambiente. E o que Deus estava fazendo na vida de Pedro era um testemunho para ser contado de geração em geração entre todas as nações. Por quê? Porque Herodes disse: vou matar. Só que o céu estava dizendo: vou dar vida. Herodes estava dizendo: vou exterminar. E Deus estava dizendo: vou dar crescimento. Tem alguém que está dizendo: vou destruir, vou apagar, vou riscar o nome, vou tirar da lista, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E Deus está dizendo: pode fazer o que você quiser na terra, mas quando eu me posicionar do céu, a terra vai ter que obedecer. A terra vai ter que se dobrar à vontade soberana do nosso Deus para executar na vida de quem Deus chamou para viver o algo novo, para viver o extraordinário. O céu vai olhar e a menina vai abrir a porta. Pedro vai entrar e todos verão o fruto da oração e todos colherão o fruto daquela oração. É debaixo dessa palavra, é debaixo desse texto que eu venho te dizer algo na noite desse dia, que eu venho liberar para a tua vida nessa noite aquilo que o céu está dizendo para você. Eu já estou liberando dos altos céus porta aberta. Tem portas que estão se abrindo, mas que porta é essa, evangelista Valdeci? É a porta da prosperidade, é a porta da salvação, a porta da libertação, a porta da busca, a porta da oração, a porta do propósito, a porta do jejum. Deus está dizendo: eu estou abrindo portas. Depende de você querer passar e viver o milagre que Deus já tem liberado sobre a tua vida ou não, porque somos nós que decidimos, somos nós que tomamos posse, que acreditamos e vivemos na totalidade ou não aquilo que Deus tem para nossa vida. Sou eu quem escolho se eu vivo o propósito de Deus ou não. Deus tem um propósito, Deus tem uma chamada, mas qual é o meu comportamento diante da chamada? Qual é o meu comportamento diante do propósito de Deus? Deus falou algo, Deus disse algo, e eu, o que é que eu faço para me encaixar naquilo que Deus tem para mim? O que é que eu faço para me posicionar, para me colocar, para eu colocar a minha vida, para eu colocar a minha história, para eu colocar o meu entendimento, o meu posicionamento naquilo que Deus tem para a minha vida? Então é isso que nós precisamos compreender, é isso que nós precisamos entender, que a palavra do céu já foi liberada, que algo do céu já foi enviado para a nossa vida. Agora somos nós que nos posicionamos para viver no total aquilo que Deus tem para a nossa vida. Se você for continuar lendo a história, você vai ver que no texto vai estar escrito: Deus mata Herodes comido de bicho. É isso que o texto vai dizer. Sabe por que Deus matou Herodes com bichos ou comido de bicho? Porque Herodes não quis dar a glória que é devida do Senhor. Herodes não quis dar glória. E por causa disso, porque Herodes não se prostrou à vontade soberana de Deus, teve morte na sua vida. Teve morte para si. Sabe por quê? Porque ninguém pode se posicionar contra a vontade soberana de Deus. Se Deus tem uma vontade sobre tua vida, se Deus já tem algo sobre você já tem uma chamada do céu. Então quem se posicionar contra está correndo grandes risco de viver uma morte súbita ou uma morte comida de bicho, porque Deus, ele entra em ação pelo seu povo que se posiciona. Então deixa eu liberar algo do céu sobre a tua vida. Herodes teve que morrer para saber que Deus é Deus. Herodes ele achou que ele teria domínio sobre aquela nação. Ele achou que ele teria
poder sobre aquela nação. Eu imagino o céu. Eu conjecturo dizendo aqui para você, porque eu imagino, e não é proibido a gente imaginar não. A nossa mente é fértil, mas eu imagino Deus olhando para a terra e dizendo: tu quer mandar tanto, tu quer ser tão bom, tu quer ser tão poderoso aí na terra, então eu vou mandar bicho para te comer, eu vou colocar uma doença mortal na tua vida e quero ver se tu repreende, quero ver se tu tira a doença de ti, já que tu é tão poderoso, Herodes, tira a enfermidade que eu coloco no teu corpo. Então é isso que alguém precisa entender. Ninguém tem domínio suficiente que desbanque a vontade de Deus na nossa vida. Essa palavra que eu venho liberar para a tua vida na noite desse dia, Deus está dizendo: aquilo que eu te chamei para viver, você viverá. Aquilo que eu tenho para a tua vida vai acontecer na tua vida e através de você. Sabe por quê? Porque é um posicionamento do céu sobre tua vida. Se o teu posicionamento com o posicionamento do céu se alinhar, quem tentar atrapalhar a tua caminhada, o projeto do céu sobre tua vida, Deus vai ter que tirar de cena. Deus vai ter que desviar o caminho do perseguidor, do caluniador, do fofoqueiro, do incrédulo, porque tem gente que não acredita na promessa que Deus liberou sobre tua vida. Tem gente que não consegue acreditar, mesmo vendo como fruto o que você produz no reino, o que você produz para o reino, mas tem pessoas que não acreditam que verdadeiramente é Deus quem usa a tua boca, que verdadeiramente a palavra é Deus quem coloca na tua vida, que a canção dos teus lábios foi o céu quem colocou. Mas deixa eu te dizer uma coisa, que alguém acreditando ou desacreditando, a promessa de Deus é única. A promessa de Deus é uma só e vai se cumprir do jeito que Deus falou, do jeito que Deus disse, do jeito que Deus liberou sobre a tua vida. Então, receba essa palavra, guarde ela no teu coração, que se for preciso Deus tirar alguém de cena, Ele vai tirar. Se for preciso Deus tocar em alguém, Ele vai tocar. Se for preciso Deus mexer com a terra, Deus desbancar Herodes, porque acha que porque tem caneta, porque acha que tem o papel, porque acha que tem o governo na mão, porque acha que pode tudo, vai tocar em Pedro. Vai tocar em quem Deus chamou. Só que deixa eu te dizer uma coisa, não vai tocar, não vai matar e não vai abortar a missão que o céu liberou sobre tua vida. É isso que eu venho liberar nesta noite para você. A missão que Deus tem para você não será abortada, não será cancelada. Deus não vai permitir que alguém cancele o que Ele tem na tua vida. Deus, Ele não vai permitir que alguém cancele o que Ele tem na tua história para fazer. O que Deus te chamou para você viver, você vai viver e o nome dele será glorificado. Deus te chamou como discípulo, Pedro. Deus te chamou como profeta dele na terra. Deus te chamou como alguém para levar a palavra, para semear a palavra. Deus te chamou num algo muito especial. Então é debaixo desse texto que eu venho liberar sobre a tua vida, que aquilo que Deus te prometeu, Ele vai fazer. Só precisa que você se posicione para viver a totalidade do que Deus tem para você, tá bom? Shalom, shalom, povo de Deus, que Deus abençoe a vida de todos vocês, tá? Vou estar orando aqui por cada um de nós que estamos aqui, aqueles que passaram na live, e depois esse vídeo que está gravado na live vai para o canal do YouTube, amém? Então, Deus te abençoe e eu vou orar por vocês. Soberano Deus eterno, Pai, Jesus querido, meu Senhor da glória, Pai querido, Pai amado, eu quero te apresentar, Senhor, a vida de cada um, meu Deus amado, que passou nesta live. Cada um que esteve presente nessa live, Senhor. Jesus, querido, aqueles que ainda serão alcançados por esse vídeo, meu Pai. Que tu possa, meu Deus amado, Pai querido, operar milagres. Que tu possa, meu Deus querido, operar maravilhas, Senhor. Faça, Deus, o teu extraordinário, o teu sobrenatural, Pai. Traga à existência, meu Pai, aquilo que parece estar morto. Aquilo que parece, meu Deus amado, como frustração gritou no ouvido dele ou no ouvido dela, Senhor.
Senhor. Mas eu te peço, meu Deus amado, dá força para ele. Dá força para ela, meu Deus amado, que passou pela traição, que passou pela decepção, que passou, meu Deus amado, por situação de falsidade, meu Deus. Então eu te peço, Pai querido, Pai amado, traga, meu Deus amado, aquilo que o Senhor tem liberado para essa vida, que chegue na mão dele o que pertence a ele, que chegue na mão dela o que pertence a ela, meu Pai. Eu te peço, meu Deus querido, vem nos dar sabedoria, vem nos dar entendimento da tua palavra, do teu querer, da tua vontade, Senhor. Faça em nós aquilo que o céu já projetou para nossas vidas. Execute, meu Deus, em nossas vidas aquilo que o céu tem para nós. Então eu te glorifico, meu Deus, eu te engrandeço, Pai, e em nome de Jesus Cristo, assim, meu Pai, eu te oro, Pai, te glorifico e te agradeço, em nome do Deus vivo, o Deus verdadeiro. Assim eu te oro, Pai, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.